Olá pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Logulo. Eu, Vini Keda. Eu, Sasaki. Aqui vamos falar sobre comida japonesa, negócios e muito mais. Temos aqui o patrocínio da Tokyo Foods e da Frescato. Hoje temos aqui Kleber Arakaki com a gente. Olá pessoal! Kleber, uma honra tê-lo aqui no programa. Obrigado. E a gente quer saber aqui logo de cara, como tudo isso começou? Conta pra gente. Bom, primeiramente, agradecer o convite aí de vocês aí, né? De estar participando aí da entrevista. Obrigado. Os patrocinadores aí, Frescato, né? Tokyo Food. Qual foi a pergunta mesmo? Como tudo começou, cara? Como é que você virou Sushi Man? Que eu sei que você atendia telefone no começo, você nem planejou direito essa história, né? Que me contaram aí, né? Como é que foi aí? O começo foi... A minha imersão em restaurante não foi dentro do sushi bar, nem dentro de uma cozinha. Eu trabalhei no salão e atendente de salão, atendente de telefone e caixa. Fechamento de conta, tal, isso e aquilo, né? Aí, com o passar dos anos, 2 anos mais ou menos trabalhando nesse restaurante, surgiu essa oportunidade de poder estar aprendendo a abrir peixe, a fazer arroz. Aí pro outro lado do balcão. Aí pro outro lado do balcão. Foi onde eu comecei a trabalhar. Isso em meados de 98, 1999, né? E num bairro pouco tradicional, né? Um bairro tradicionalmente italiano, né? Na Moca. Esse restaurante existe até hoje, uma Fujimai. Ele ficava na O Moca, Fujimai. né? Já fui muito. É o mais já. antigo de Eu já fui da muito Moca. nesse restaurante. Tá lá até hoje, mudou os donos, né? Mas o nome continua o mesmo. E lá onde tudo começou? Foi lá onde tudo começou. E como é que foi? Conta pra gente esse começo. Cara, eu lembro que na época, você vê como faz muito tempo, o rodízio de sushi era de terça e quinta. Os caras cobravam... Era R$29 o rodízio, cara. O que era? Era sushi mesmo? O que tinha ali? Cara, era sushi mesmo, é que na época era Hoje bem tá mais de barato. R$100, né? Hoje já tá 150, é um rodízio até que razoável, né? Então, assim, nesses dias de rodízio eu entrava no restaurante às 9 da manhã, cara, e parava pra almoçar, terminava o turno 11h30 da noite, assim, é direto nesses dias, né? Porque no começo você não tem tanta habilidade, não é tão rápido, né? Então demora um pouquinho mais pra você fazer. Você fazia dois horários? Eu fazia 2 horários, só que não fazia intervalo, assim, Entendi. entre o almoço e janta. Por conta desse começo, né, Foi puxado, então. Foi bem puxado. Ah, mas teve uma escola boa pra começar, né? O Fujimai é um dos restaurantes mais tradicionais ali da região, ali na Roja Humana, né? Roja Humana, exatamente. Então, assim, o Teixoco lá era muito bom. Uhum. O cozinheiro lá era muito bom, né? O seu Tatsu. Era muito bom, né? O cozinheiro muito bom. Foi uma experiência muito bacana. Legal. Então, Kleber, então você teve esse início aí um pouco, né, difícil, né? Foi um desafio. E acredito eu que um desafio maior do que esse foi a faixa preta do sushi, né? Que você chegou, né, no Kurobi, né? E explica como que foi essa trajetória, né? Até chegar à faixa preta, se você teve que participar de campeonatos, cursos. Explica um pouco pra gente. Olha, cursos hoje em dia eu tô fazendo mais cursos do que antigamente. Mas antes de chegar no Kurobi, eu participei do primeiro campeonato brasileiro de sushi, né? Um dos primeiros, no caso, o mais divulgado foi o que eu participei. Nesse campeonato eu fiquei em terceiro colocado, entre mais de 60 profissionais da área participantes. Eu fiquei em terceiro colocado. Assim, Legal, eu lembro desse campeonato. Acho que, se eu não me engano, o Edson Yamashita e o Cris, eles foram jurados também, Edson né? Yamashita, o Cris foi jurado. Bacana. Shinkoiki, inclusive. Shinkoiki também. Em que ano foi isso? Esse campeonato 2016. 2016. E você ficou em terceiro? Em terceiro lugar. Que legal. Aí, esse certificado Kurobi é um teste prático, né, de habilidade técnica, que ocorreu aqui no Brasil, no ano de 2022. Dentre os 40 a 50 participantes, eu fui o único que consegui tirar o nível máximo, né? Que é o Ichidan, que é o broche preto. O único. Sabia que tinha um Dan, hein? O único. Pra mim foi um marco, né? Assim, foi aí que eu comecei a aparecer um pouco mais para o público, né, em geral.
profissionais de restaurante. Fico no Brasil inteiro, inclusive, né? Nessa época você trabalhava em qual restaurante? Nessa época eu já tava com o meu. Já tava com o seu? Já tava com o meu restaurante. Ah, tá. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na Copa Mundial lá em Tóquio? Não só na Copa Mundial, mas assim, em questão de barreira linguística, se você já falava o japonês também, a questão do rigor, né, dos itamais lá, né, dos chefes lá no Japão, que eles são bem rígidos, bem rigorosos. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Então, você entrou num ponto bem importante. Para mim, a maior dificuldade foi a comunicação, né? Isso para mim foi a maior dificuldade. Porque é engraçado, né? A gente brasileiro, né, cara, e até fala assim, tipo, meu, estuda inglês, tem o inglês porque quem tá no começo da carreira, quem tá começando, cara, o inglês é imprescindível. Lá, de competidores, tinha 3 brasileiros, o resto tudo participantes ao redor do mundo. Mexicano, Bangladesh, Rússia, Legal. de todo lugar do mundo, e todos eles falam inglês. Então todo mundo conseguiu se comunicar. Por quê? Porque o mestre de cerimônia lá, ele passava as orientações tudo em japonês, só que tinha um tradutor. Ele traduzia em inglês, entendeu? Então essa foi a minha maior dificuldade, foi a comunicação. Que loucura, hein? Kleber, e conta pra gente, como é que foi trabalhar em restaurantes assim renomados, como o Sendai, o Aizomi, como é que foi essa experiência? Boa pergunta. Cara, o Sendai é um restaurante muito tradicional, que ele fechou, né, inclusive, ele ficava na Liberdade, na Rua da Glória, e foi um dos restaurantes mais antigos de São Paulo. Esse restaurante, ele foi inaugurado na década de 70, esse restaurante. Então, assim que eu saí do Fujimai, eu queria me especializar, né, e aprender realmente o que era o sushi, né, cara. Sair um pouco desse eixo de rodízio, tal, de salmão, né. Aí, como eu morava em São Caetano, eu não conhecia muito São Paulo. Cheguei pra mamãe e falei, mãe, eu tô desempregado, quero procurar emprego, e tô precisando de ir lá na Liberdade procurar emprego. Foi aí que eu, andando em restaurantes, batendo em porta, pedindo emprego. Cara, na época eu consegui vaga em 3 restaurantes, mas o Sendai eu escolhi. Porque era uma portinha bem de madeira, aquelas tradicionais, parecia no Japão, né? Então, o Sendai ele me ensinou, foi minha base, foi minha base. Sua O Sendai base. foi minha base. Isso, legal. Foi em que, na época de 2002, ele já trabalhava com Bluefin, cara. Caramba, em Já 2002. tinha Uni, tinha Ron Wasabi, tinha, sabe, era uma gama muito grande de ingredientes que eles utilizavam e que, meu, muita gente não conhecia. Então o Sendai foi minha base. O Aizomi foi onde tive o prazer de conhecer o chefe Rezi Sasaki, assim. Trabalhamos junto lá. Trabalhamos junto lá, cara. Foi um prazer trabalhar com esse cara. Aprendi muito com ele. Esse cara é bom, né, Esse meu? cara, ele é Cara aqui, fera não, demais. Esse cara é... Eu sou sócio do cara, viu? Ele é meu? animal. Esse cara, eu aprendi muito com ele. E na época que eu entrei no Aizomi, tinha muita coisa pra aprender ainda. E ele já tava nesse... O Aizomi era um universo, né, cara? Nossa, aquele restaurante era incrível. O Celso trabalhou lá com a gente Celso também, né? Amaro Celso trabalhou Amaro. com a O Celso gente. Amaro ganhou a Copa do Mundo, né? Foi. Aquela época foi bem interessante, né, cara? Porque não só você, todos nós aprendemos muito lá. Nossa senhora, como foi... Você abriu um leque, assim, de... Sabe, você vê aqueles pratos que saem da cozinha, aquela salada de repolho que ele jogava o... Nossa, meu, era... Essas... E a gente fazia 2 horários lá também, Sim, né? sim. Mas eu lembro, cara, você deu um pouco de trabalho naquela época. Agora vai ter que contar por que ele deu um pouco de trabalho. O câmera era mais novo, né? A gente Era tava mais atrasado. Dei trabalho pro Sasaki. Esse cara me deu bronca pra caramba. Puta, foi um Dei dos trabalho pro problemas. Sasaki. Mas hoje, pô, cara, Kleber, só tenho que dar os parabéns pra você, porque Obrigado, você, cara, Sasaki. chegou no nível. Bom, Não, e é Você le- faz parte disso, né? Você faz parte dessa trajetória, cara. valeu. Não, e é legal ver um cara que veio de uma escola diferente, né? Você vê uma geração inteira aí que veio da mesma escola, alguns vieram daquela escola do Gendai, né? Acho que no caso do Sasaki, Sim. do Hermes Takeda, do Reginho, do Fabinho, Cris. do Cris, o Caio Kanai que tá lá comigo. Todo mundo veio da escola do Gendai, aí veio o pessoal que veio da escola do
Mitsuyoshi, né? Que era ali na Paraíso, Também. né? Que trabalhou com o pessoal lá. Então é o Ronaldo Imai, o Koji, o Komizu. Então é legal ver um cara que veio de uma escola mais tradicional, vindo da Liberdade ali, do Sendai. É como eu falo, eu sou cria da Liberdade. Uhum. Naquela época, o Murakami era vizinho de vocês, né? O Murakami era nosso vizinho, o Kinoshita. Kinoshita. Sim, Kinoshita é antigo também. Vizinho assim, parede com parede, praticamente. Ah. Sendai era animal, Sendai era animal. Tinha um tanque de lagosta lá dentro. Você escolhia a lagosta, ele pegava a lagosta na hora, abatia a lagosta na hora pra você e fazia o sashimi. Caramba. Cara, o Murasan, ele era... Pra mim, foi o melhor sushi man que existiu até hoje. No meu... Deus o tenha. E o Murasan foi um pai pra mim. Ele era bravo também, né? Ele O era Baixinho era bravo, velho. O Baixinho era bravo. O filho dele também, né? Ele trabalhava O Hideki. Hideki, né? Ricardo. O Júlio César trabalhou lá também. Júlio né? César trabalhou Todo lá mundo também. falava do Murasan. O bicho era bravo. Mas ele era Mas todo impecável. mundo virou, né? Todo Ele mundo era impecável em É tudo isso. que ele fazia. Excelente Ele era um excelente... Tudo que ele fazia bem feito. Tudo. Foi impressionante. O cara jogava golfe, era bom no golfe. Assim, handicap alto, nível, sabe? Pescador, o cara é um bom pescador. Então, assim, tudo que ele fazia com... Eu admiro muito ele. Muito. Que legal, que bacana. E falando no Kleber Arakaki, assim, qual das habilidades que você foi ganhando ao longo dos anos, qual é uma que você acha imprescindível, assim, para um bom sushi man? Você saber fazer um bom pré-preparo, né, cara? Acho que isso é importante. Você saber quando o ingrediente está super fresco, quando o ingrediente é de qualidade. E as técnicas também de manipulação, né? Porque a gente está vendendo peixe cru, né? Insumos, crustáceos, mariscos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com... Inclusive o Kurobi, ele dá muito ênfase nisso, né? Em manipulação, higiene e técnica, né? Não só a beleza do prato, entendeu? O seu sushi tá bonito, o seu sushi tá legal. O Kurobi é um certificado que testa a sua habilidade, a sua técnica, a sua manipulação, né? Então isso é muito importante. Sua higiene e tal, entendeu? Importante, Acho né? que mais ou menos isso. Você aconselha, isso é uma dica para quem tá começando aí, para quem quer se especializar. Estuda, procure fazer cursos, tirar certificações, porque não é o mais importante não é o sushi ser gostoso. O mais importante é o sushi ser bem feito, né? Com a segurança alimentar, isso é o mais importante. O respeito, Qualidade, né? né? Sim. Respeito pelo alimento, O respeito né? pelo Pelo alimento. cliente também, né? Sim. Quem vai comer. Na verdade é uma coisa que eu costumo falar, né? O ser gostoso é muito subjetivo, né? O ser bom ou ser ruim é algo técnico, e não tem nada mais técnico do que o sushi, do que a comida japonesa, né? Requer uma técnica, assim, anos de treinamento. É até muito engraçada a sua trajetória de ter muitos anos para chegar no patamar que você chegou hoje. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos caras vêm e já veste um rapi, já põe um hatimaki na cabeça, já corta o peixe de qualquer jeito, já faz de qualquer jeito, já fala que é sushi man. Então tem esse diferencial, né? Então, pode ser, assim, exagero da minha parte, mas é verdade, é verídico. Eu saí do Sendai, Sassa, eu nunca tinha batido um nigiri lá. Eu fiquei lá 4 anos, velho. Isso. Eu nunca temperei o chari lá. Eu nunca encostei no atum lá. Nossa. 4 anos trabalhando lá. Eu nunca fiz um nigiri, nunca cortei um sashimi. E César, me fala uma coisa. Qual é a sua comida predileta hoje? Hoje? Sushi. Sushi? Mas além de sushi, eu gosto muito de massa, né? Massa em geral. Macarronada. Macarronada. Nossa, o macarrão da minha mãe com molho bolonhesa. Macarronada da mama. Macarronada da mama Júlia. Uma pessoa que fugiu aí do velho churrasco, então. Né? Porque a maioria das pessoas gostam muito do churrasco. Gosto de Você também churrasco. gosta de fazer Gosto de churrasco também. Gosto muito de comida de boteco. Tipo, aqueles home hops, sabe? Aquela sardinha. Adoro. Eu adoro aquela sardinha, A minha tia cara. fazia, a minha avó fazia. Gosto tipo de, polvo, vinagrete. Gosto de comida
comida de boteco mesmo, assim, sabe? E a bebida também acompanha nessa hora. Tem que ter, né, cara? Tem que ter. Um bom sushi, velho, tem que ter um saquezinho, uma cerveja, cachaçinha, né? Meu? E aí, em falar em saquê, cara, a gente queria aproveitar aqui, né, Vina? A Tokyo Foods aqui tem um presentinho aqui pra você, viu? Sou cliente do Tokyo Food. Aí, Camilão, um abraço, hein? Pô, o Camilo é famoso, hein? O Camilo é Camilo, famoso. eu vou te falar. Camilo? Aí, ó. Aí, Nori. aí, pessoal. Aí, ó. Aí você sabe que... Eu uso esse Nori, cara. Você acredita? Você sabe, Esse saquê, ó, esse ouve saquê- meu sócio falando disso aqui. Você sabe que o cara é o cara do saque aqui, né? É o homem disso aqui. Ele tá falando, tá falado, né, meu? Você não vai discutir aí, né? Aí, ó. Não, eles estão te presenteando com uma seleção bem bacana lá do portfólio Nossa, deles. obrigado, cara. Pode É. abrir já? Aí, ó. Brincadeira. A Hakutsuru, né, maior produtora de saquê do Japão. Opa. Aí. Então aí, ó, você falou que o Sendai já trabalhava com Bluefin, com iguarias, né? Uhum. Então esse Nori vai muito bem, né, com essas iguarias que a gente tem hoje, né? Muitas delas a Frescato acaba trazendo pra gente também, né? O Bluefin, as vieiras, o Massago, né? Que são as ovas de arenque, o Ikura, as ovas de salmão. Então Tudo isso é pra você usar aí no seu restaurante. Ah, obrigado. Papagohan, né, Kleber? Papagohan cozinha. E vamos falando Obrigado, Tokyo Foods aí, ó. E falando no Obrigado. Papagohan, eu queria saber qual foi. Eu sei que você é de lá, você já falou que você era de São Caetano. Eu também morei quase a minha vida inteira em São Bernardo do Campo. O que te levou a abrir em São Caetano, um lugar totalmente fora do eixo? Trabalho perto de casa. Brincadeira. Isso é importante. Tá vendo? Deixa eu guardar. Eu vou querer saber essas histórias depois, viu, Sasaki? Eu quero saber essas histórias depois, hein? Você vai ter que voltar aqui pra contar. Foi um sonho realizado, né, meu? Você abrir um restaurante, assim, de qualidade, onde você nasceu, você poder estar mostrando seu trabalho para as pessoas da sua cidade, isso para mim agrega muito, né? Ao povo de São Caetano, né? É um orgulho para mim poder estar oferecendo uma comida japonesa autêntica, né? Sim. Com certeza você é para o pessoal de lá também, porque você é muito conhecido ali em São Caetano, né? Na região do ABC, o pessoal conhece muito seu restaurante, todo mundo fala muito bem, né? Então, para a própria cidade, isso é muito gratificante, né? Muito, muito gratificante. Isso aí é um combustível, assim, para você poder estar acordando cedo todo dia, né? Isso é gratificante de verdade. E como você vê o cenário lá do ABC Paulista? Porque como eu, que nem eu falei, eu morei quase toda a minha vida lá, a gente sabe que a colônia japonesa lá é muito forte, principalmente em São Bernardo, São Caetano também tem bastante japonês, Santo André também, mas a gastronomia japonesa não acompanhou essa demanda, digamos assim, principalmente em termos de qualidade. Você não vê bons restaurantes no ABC inteiro, né? A gente já pode colocar Diadema, Mauá e por aí vai no bolo. Por que você acha que isso aconteceu? Apesar de ter muito japonês na região, não acompanhou ter mais bons restaurantes japoneses no ABC? Acredito que lá é uma região mais, como é que fala? Industrial, talvez, né? Eu acho que até o público mesmo, quando O poder aquisitivo é um pouco menor, assim, do que São Paulo. Talvez. Antigamente, não hoje, né? Mas antigamente. Hoje eu acho que mudou um pouco. Hoje mudou, sim, mas Hoje antigamente mudou. talvez. Porque São Caetano é um lugar... São Caetano é uma cidade É uma que tem um índice seguro, sim. né? E é uma cidade de qualidade de vida boa hoje, considerada até uma das top 10 aí que tem. Acho que a galera antigamente preferiria mais ir para São Paulo. Sim. Pela questão lá ser uma cidade pseudo-industrial e São Paulo ser uma cidade... Tornar um jantar, um almoço como um passeio, vamos dizer assim, vai. Sim. Vamos lá para São Paulo que a gente vai comer no restaurante e tal. Mas acho que hoje tá Hoje em dia invertindo, tá começando né? a aparecer bons restaurantes, né? Sim. Não só japonês, mas em geral. Que nem antigamente não tinha uma pizza boa em São Caetano. Tinha, mas era poucos, né? E era muito caro, entendeu? A galera ia pra São Paulo, de repente, com uma pizza. Acho que era muito disso. A galera gostava de ir pra São Paulo, mais pra São Paulo. E comer, né? Restaurante japonês, estamos falando aí do Papagohan em São Caetano, tem o Gyomon em Santo André, Tem Kariushi, né? o Kariushi que fez aniversário, né? Sim. Tem
tem o Tominaga, tem bastante restaurante em São Caetano que tá começando a aparecer bem, assim, sabe? Eu cheguei depois desses caras, né? O cara completou 39 anos, sabe? Servindo da boa excelência, né? E a gente tá vendo um boom também, assim, do sushi mans que estão querendo aprender mais, né? Bastante. Estão se especializando e isso eleva não só o profissional, como o restaurante também, né, cara? Porque a galera como... Eleva a classe, né? Eleva a classe, Eleva a classe. Ah. E isso é bom. Pô, legal. Ó, o papo tá muito bom aqui, mas como a gente tem um marcador ali de tempo, né? A gente vai ter Não passou rápido. A gente vai ter que marcar Papo outra pra agradável. você contar nessa época que você trabalhava com o Sasaki, o que vocês faziam, bastidores, né? né? Os bastidores aqui, porque o Vina queremos saber, né, cara? E assim, cara, a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz assim para as pessoas, que é o legado, né? Certo. Você vai olhar para aquela câmera ali, ó, e você vai responder aquela ali que você vê ali, nosso diretor Léo ali apontando, e falar, Kleber, qual legado você gostaria de deixar aí, né? Legado em vida, né? Não pós-morte, em vida mesmo, que hoje você tem aí como missão. Por favor, fala aí pro Sushi Business aí para nós. Cara, trabalhar com... Quero deixar um legado aí de que tudo que eu faço é feito com amor, né? Com muito amor, com muita dedicação e com muita honestidade. Eu quero deixar esse legado de trabalhar com honestidade, trabalhar com amor, vestir a camisa mesmo. E sempre ter aquele lance do omotenashi, né, cara? Acho que o seu público percebe isso. E lá a gente tem muito disso, né? Nosso restaurante é um restaurante pequeno, um restaurante simples, mas a gente tem esse omotenashi, né? Todos nós, todos os funcionários, eu sou uma pessoa abençoada por ter uma equipe tão boa. Mandar um abraço para todo mundo, inclusive. Esse lance de omotenashi. Acho que um legado seria esse, né? Para quem trabalha com o público. Se essa resposta mais ou menos estiver certa. Se é isso. O pessoal não sabe né? o que é o omotenashi. Explica pro pessoal o que é o omotenashi. Explica aí, Sasaki. Não, o seu, cara, parece. A cordialidade, né? Você entregar um bom atendimento. Você ser cordial. É mais ou menos isso. O omotenashi é a arte do bem servir, né? É algo bem do Japão, bem enfatizado na questão de serviço no Japão. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem de abrir lá em São Caetano. E tá aí com resiliência aí, cara, com esse sucesso. Obrigado. Eu sei mais praticar omotenashi do que explicar. Agora que... Não, tá maravilhoso. Isso é muito mais importante. Tudo, né? Tudo isso, né? Cordialidade, respeito, né? Simpatia. Bom, pessoal, infelizmente está acabando o programa, com muita cordialidade e respeito. Mas, novamente, querendo saber as fofocas de bastidores aí do Sasaki. Kleber, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Kleber. Valeu, Sassi. Valeu, mano. Valeu, obrigado. Pessoal, fique com a gente. Sushi Business. Vem mais aí coisa aí para vocês.